Graça e paz, queridos irmãos, você que está nos assistindo aí em sua casa, deve estar quentinho aí, não é? Aqui está frio. Vai compartilhando, querido, esse link para que outras pessoas possam ser abençoadas também. Olha, nós começamos um estudo aqui há 2 semanas atrás sobre o livro do Apocalipse. E eu acho que esse momento é um momento muito propício para a gente discutir essas coisas. E semana passada eu trouxe, a segunda ministração foi justamente a igreja de Éfeso, e o tema foi uma igreja descuidada. Essa semana nós vamos trabalhar e eu quis dar ênfase muito a essas 7 cartas, cada uma das igrejas será um sermão pregado, e se estiver fluindo bem, vamos continuar pregando o Apocalipse até a volta de Jesus aqui, viu? Aleluia! O tema da segunda carta, a igreja de Esmirna, é a igreja sofredora, e eu convido você a abrir a sua Bíblia comigo, em Apocalipse, no capítulo 2, do verso 8 a 11. Semana passada nós falamos do Apocalipse, capítulo 2, versículo de 1 a 7. O nome Esmirna significa amargo, então é uma palavra que vem retirada da palavra mirra, né? E que descreve muito bem a igreja perseguida até a morte. Era um momento de amargor, era um momento de sofrimento para esta igreja que ficava ali no primeiro século, que foi o palco dessa segunda carta que João escreveu quando estava na ilha de Patmos. Foi a igreja da mirra ou amargura, entretanto, foi agradável, preciosa aos olhos de Deus. Capítulo 2, versículo 8 a 11. Essa cidade, Esmirna, até hoje existe. Uma cidade que fica na Turquia. A Turquia era a Ásia Menor, né? É uma região da Ásia Menor, é uma porção da Turquia hoje. E o nome dessa cidade é Izmir. Até hoje ela existe. Capítulo 2, versículo 8 do livro do Apocalipse em diante diz assim: E ao anjo da igreja que está em Esmirna escreve: Isto diz o primeiro e o último, o que foi morto e reviveu. Eu sei as tuas obras, e tribulação, e pobreza, mas tu és rico. E a blasfêmia dos que dizem judeus e não são, mas são as sinagogas de Satanás. Nada temas das coisas que hás de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão para que sejais tentados. E tereis uma tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que vencer não receberá dano da segunda morte. A cidade de Esmirna aqui caracterizou pela forte oposição e resistência ao cristianismo no primeiro século. Foi uma cidade que não gostava de cristãos, rejeitava o evangelho, e qualquer que levasse a mensagem para essa cidade era perseguido. Essa cidade tinha uma grande sinagoga, que as sinagogas elas nascem no período interbíblico, período esse que vai de Malaquias até Mateus, é aquele espaço de tempo, para suprir a necessidade justamente dos judeus que estavam dispersos fora de Jerusalém a cultuar a Deus. Então, era uma cidade que rejeitava. E a igreja local, ela origina de uma grande colônia judaica ali estabelecida. O exemplo que você vê quando o apóstolo Paulo, na sua primeira viagem missionária, começa a pregar, começa a levar o evangelho, toda a Ásia Menor ali, onde participava Esmirna, Paulo vai primeiro para uma sinagoga. Uma vez que ele, sendo um doutor da lei e tendo uma aptidão muito grande com todo o Antigo Testamento e as promessas e profecias ali contidos, o apóstolo Paulo, ele visitando uma sinagoga, era levado ali e escolhido muitas vezes, acredito que pela providência divina,
para trazer uma mensagem para aquela sinagoga. Paulo lia profecias do Antigo Testamento que falava sobre o Messias, e ali ele aplicava, dizendo que o Messias já tinha vindo. Aquilo acontecia um alvoroço, Paulo era expulso daquela sinagoga, vimos isso acontecer por diversas vezes nas suas viagens missionárias, mas aqueles que eram iluminados pelo Espírito Santo procuravam ele e diziam assim: conta-nos mais sobre esse Jesus. As igrejas iam nascendo assim, o evangelho ia rompendo, mas esta comunidade de Esmirna, ela resistia muito ao evangelho. Aleluia. E o versículo 8 começa justamente, e é algo muito interessante, e serve para nós, pastores e obreiros. Eu falei, quando ensinei aqui sobre a primeira carta, que era a carta a Éfeso, eu falei que o anjo da igreja, tudo nos leva a crer, o mensageiro da igreja era o pastor. Então as cartas são direcionadas aos pastores da igreja. E aqui mais uma vez, na segunda epístola, acontece a mesma coisa. Ao anjo da igreja de Esmirna escreve. Podemos ver nesse versículo uma referência possivelmente à pessoa de Policarpo. Aquele mesmo Policarpo que foi discípulo de João, este que nasceu por volta do ano 69 a.C. e morre no ano 159, vivendo 90 anos. Ele era o pastor de Esmirna na época que João foi lançado na ilha de Patmos. João era possivelmente pastor de Éfeso e ele pastor de Esmirna. A etimologia do nome Policarpo significa muito forte, frutífero, bem apropriado para um momento tão difícil como esse. Em momentos difíceis, nós necessitamos de líderes fortes, de líderes muito fortes, de líderes frutíferos. E é por isso que eu sempre digo para os obreiros dessa igreja: vamos produzir. Precisamos produzir em tempo de guerra, precisamos levar mensagens de ânimo e de fortalecimento espiritual em tempos difíceis, porque em tempos difíceis pessoas, e o índice de suicídio é muito grande. Hoje, num dos grupos que nós fazemos parte, eu vi uma imagem de um jovem de joelho e um homem no viaduto para pular, e os policiais tentando convencer aquele homem de não se atirar daquele viaduto. Irmãos, em tempos difíceis, a igreja precisa se mover. Em tempos difíceis, a igreja precisa dormir de joelhos. Em tempos difíceis, temos que produzir líderes fortes. Aleluia. O martírio é narrado desse homem, a morte de Policarpo, o martírio de Policarpo, é narrado por um dos pais da igreja, bem depois, chamado de Eusébio de Cesareia. Ele escreveu um livro chamado A História Eclesiástica. E ele relata que 3 dias antes da prisão de Policarpo, ele caiu num profundo transe. Aí, ao recuperar a consciência, declarou ter recebido uma revelação de Deus. Policarpo dizia que tinha visto o seu travesseiro incendiar-se em volta de sua cabeça. Policarpo não tinha dúvidas quanto a esta visão. Voltando para os seus companheiros, ele disse: eu serei queimado vivo. 3 dias depois ele foi preso, e quando levado ao procônsul, insistiu que ele negasse a Jesus. Policarpo declara: há 86 anos eu tenho servido a ele, e ele nunca me faltou. Como blasfemarei contra aquele que me salvou? Homens fortes são levantados em tempos difíceis. Homens que não têm medo. Homens que não, aleluia, cedem à pressão. Nesse tempo, mais do que nunca de pandemia, nós temos visto muitos pastores desistirem dos seus ministérios, muitas igrejas fecharem, mas queridos, em nome de Jesus, o Senhor nos chama a atenção, e eu não sei aonde chegará este vídeo. Talvez quem está me assistindo agora ou vai me assistir depois, pode estar pensando em desistir, mas a palavra é: levanta, tem bom ânimo, aleluia! Neste momento que Policarpo diz isso, a multidão enfurecida, violenta, pede a morte dele.
Policarpo tirou as suas vestes, eles vão a todos os lugares, judeus inclusive, aleluia, que estavam ali, arrancam banheiros públicos, arruma madeira em todos os lugares e coloca sobre uma pilha sobre aquele lugar para queimar aquele homem. Então é decretado que ele morresse naquele mesmo lugar, queimado vivo. A história vai dizer que Policarpo tirou as suas vestes, e tirando as suas vestes, ele tentou tirar os seus sapatos, mas ele já tinha 90 anos de idade, a dificuldade de tirar os sapatos era grande, embora, aleluia, ele não conseguisse, ficou ali de pé. Os guardas que o prenderam vão levar ele até a estaca, eles queriam pregá-lo na estaca, ele disse: não, pode me deixar solto, porque o Jesus que me chamou, ele não vai me desamparar, mesmo que seja pelo fogo. Deixe-me como estou, disse ele, pois aquele que me dá forças para suportar o fogo, também me dará forças para permanecer firme na fogueira, sem ser segurados por pregos. Eles amarraram então ele com as mãos para trás. Policarpo ofereceu um salmo de louvor e gratidão a Deus e entrou no fogo. Homens fortes são gerados em momentos de crise, mas homens fracos são gerados em momento de bonança, queridos. Talvez o que nós temos visto na mídia, na política, o que está acontecendo agora, seja para a igreja do Brasil despertar. Os púlpitos foram vendidos, o evangelho foi barganhado, mas o Senhor nos traz um momento difícil sobre o nosso país. É bom cada cristão repensar como tem se relacionado com Deus. O versículo 9 diz: eu sei as tuas obras, e tribulação e pobreza, mas tu és rico. As coisas não eram fáceis para a igreja de Esmirna. A cidade era o centro de adoração de Zeus e das deusas Cibele e Cibeline. Imagine, irmãos, pregar o evangelho no centro da adoração, onde tinha uma estátua de Zeus gigante. Como se não bastasse, seus membros eram perseguidos também por recusar a adorar o imperador. O imperador, ele era cultuado como Deus e ele exigia a adoração das pessoas, o qual eram vassalos do Império Romano, e Esmirna fazia parte do Império Romano, mas os cristãos não aceitavam adorar a outro que não fosse o Cristo vivo. Esmirna era um centro importante do culto ao imperador. Sem dúvida, qualquer um que recusasse reconhecer César como seu senhor era excluído das associações profissionais, resultando numa situação de desemprego e pobreza. Você acha que aqui no Brasil nós estamos sendo perseguidos? A situação pode piorar muito. A grande tribulação contida em Apocalipse, a partir do capítulo 6, eu não creio que a igreja passe. Mas tribulações, ela vai passar. Deus nunca livrou a igreja de tribulações no processo histórico. Aleluia. O termo usado aqui para pobreza nessa passagem significa pobreza abjeta. Em outras palavras, eles não possuíam nada. Extrema pobreza. Era essa a situação dos crentes de Esmirna, por amor a Cristo. E hoje, quando eu vejo os evangelhos sendo pregados e a teologia da prosperidade chegando em cada igreja, e muitos pastores se vendendo a esta teologia barata, porque acham que o evangelho, o euquélio, o poder de Deus, a mensagem do Cristo e as profecias não são mais suficientes, ao ponto de ter que mudar o discurso. Irmãos, em nome de Jesus, a igreja de Cristo nunca mudará o discurso. Eles estavam pagando um preço muito alto. Eles estavam pagando com a sua vida. Eles pensavam ser pobres, mas a palavra de Deus dizia que eles eram ricos diante de Deus. Diferente da igreja de Laodiceia, que pensava ser rica e era pobre. A igreja que
Nós vamos estudar por último, que ela dizia: rico estou, abastado e nada tenho falta. O Senhor diz: tu pensa que é rico, mas tu é pobre, miserável e nu. A riqueza diante de Deus, querido, é o amor pelo Evangelho. É o coração estar inclinado a Cristo, a ponto de pagar com a sua própria vida, como nós precisamos de cristãos assim nestes últimos dias. Também havia em Esmirna uma comunidade grande e próspera de judeus, que não cooperavam com a fé cristã, que odiavam os cristãos. Assim, os membros da igreja de Esmirna eram difamados e maltratados tanto por judeus quanto por gentios. Ser crente em Esmirna não era fácil. Talvez mensagens como essa estão nos preparando para momentos difíceis ou tempos difíceis. Mas esses cristãos aqui eram ricos. Não tinham nada material, mas tinham a sua fé inabalável em Deus. Viviam em função dos seus valores imutáveis. Viviam em função da sua fé. A riqueza deles jamais poderiam ser tiradas. Nunca se venderiam. Veja o que o apóstolo Paulo nos ensina em 2 Coríntios, capítulo de número 6, versículo 10. Como contristados, ele diz, mas sempre alegres. Como pobres, mas enriquecendo a muitos. Como nada tendo, mas possuindo tudo. Esta é a visão de um crente lavado e redimido no sangue de Jesus. Na verdade, seu sofrimento por Cristo só aumentava a sua riqueza. Às vezes, irmãos, eu vejo muito isso acontecendo. Tem pessoas que quando vem qualquer luta, já coloca Deus na parede. Já acredita que o Senhor não está respondendo suas orações. Quantos abandonaram a fé por isso? Nossas lutas, ou muitas dificuldades que enfrentamos, que tem um agente por trás. O apóstolo Paulo diz que não é contra carne e sangue que nós lutamos. Satanás estava usando aqui judeus, Satanás estava usando aqui o imperador, Satanás estava usando pessoas, como está usando pessoas no nosso país. A igreja precisa orar, ficar atenta. Mas escute, a sinagoga judaica aqui, na verdade, era uma sinagoga de Satanás. É triste que foram os judeus de Esmirna que, além de rejeitarem a Cristo, quebraram a observância do próprio sábado, trazendo madeiras, lenha para queimar Policarpo. Eles que não podiam quebrar o sábado, fizeram isso no sábado. Quantos crentes estão quebrando princípios, com medo? Aprendamos com Policarpo aqui. O versículo de número 10 diz: nada temas das coisas que hás de padecer. Nada temas. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão. Não há qualquer palavra de acusação contra a congregação de Esmirna. É isso que mais eu admiro. Não há, Jesus não reprova essa comunidade. Diferente de Éfeso, que eu falei a semana passada, que obedecia, entre aspas, trabalhava, era atuante, media os que se diziam apóstolos e não eram, não se compactuavam com os ensinos dos nicolaítas, não queriam favores, não queriam glória, mas faziam tudo aquilo não pelo amor verdadeiro. Não estavam mais apaixonados. Por isso que o Senhor falou: tenho contra ti, que deixaste o teu primeiro amor. Esta comunidade não. O Senhor não tem nada contra ela. É a única
das 7 que não há nenhuma exortação da parte de Deus. É possível que não tivessem a aprovação dos homens, mas eles tinham a aprovação de Deus. As pessoas estão muito preocupadas, queridos irmãos, com a aprovação de pessoas, com o aplauso de pessoas, mas se esquecem de agradarem a Deus somente. O Senhor, porém, lhe dá uma admoestação solene diante do sofrimento que eles estavam enfrentando. E a admoestação que o Senhor dá é: não temas. Vocês estão pagando o preço por sua fidelidade? Não temas. Esta admoestação serve para todos os nascidos de novo, e todos os que estão ouvindo a minha voz, e todos os pastores que venderam o seu ministério vão ter que estar diante de Deus para prestar conta. A palavra do Senhor esta noite, através da igreja de Esmirna, para nós é: não temas de pregar a verdade. Pregar a verdade, irmãos, não incha a igreja, mas ela amadurece a igreja, ela fortalece a igreja. E as pessoas que ficam numa igreja que a mensagem é pregada verdadeiramente são pessoas comprometidas com a fé, com a palavra. São como os crentes de Esmirna. Versículo 10, a parte B: eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão. Satanás é citado aqui num total de 8 vezes no livro do Apocalipse. E na carta às 7 igrejas, ele é citado 6 vezes, colocando a palavra diabo como é o presente texto. Ou seja, ele estava por trás de toda, aleluia, a trama. E é por isso que Paulo fala em Efésios 6, que a nossa luta não é contra carne e sangue. Às vezes nós queremos brigar com pessoas pela força do nosso braço, quando na verdade, irmãos, precisamos orar para que nas regiões celestiais o Senhor possa deter o mal. A igreja evangélica no Brasil tem que acordar para isso. Há uma nuvem escura, há uma nuvem de corrupção, há uma nuvem de maldição que o Brasil está sendo bombardeado desde a sua fundação. Desde os anos de 1500, quando a corrupção já pendurava. Lutar contra as trevas, lutar contra a corrupção é algo muito difícil. Aleluia! Deixe-me te lembrar de uma coisa, meu querido irmão, porque me parece que alguns têm esquecido. O Senhor conhece os planos de Satanás e Ele controla a situação. Veja o texto. Ele sabe, e Ele sabe até as tribulações que nós vamos passar. O versículo 10, a parte C diz: e terei uma tribulação de 10 dias. Ao passo que quando Policarpo foi levado à morte, 3 dias antes, o Senhor mostrou como ele morreria. Isso é testificado pelos pais da igreja, homens idôneos. Inácio, um dos pais da igreja, testifica isso. Eusébio de Cesareia escreve isso. Porque Deus, Ele conhece todas as coisas, mas aqueles que vão passar por algum apuro, Ele fortalece. As perseguições promovidas pelos romanos àquela igreja, com a ajuda dos judeus, ou pelo menos os que se diziam judeus, foram obras de Satanás. Sob a alegação de que os cristãos de Esmirna, eles estavam traindo o imperador. Houve ali um encarceramento em massa. A seguir,
Depois do encarceramento, o imperador romano massacrou, matou, queimou milhares deles. Mas a igreja continuou pregando. Queridos irmãos, precisamos ser mais fortes. Existem muitos que estão perdendo a esperança, quando na verdade o Senhor nos chamou para fazer a diferença. Tem cristão que quando começou a pandemia até hoje, nunca mais voltou para a igreja. Mesmo quando nós abrimos os nossos cultos há alguns meses antes aí. Medo da vida, medo da morte, medo de tudo. Nós estamos nas mãos de Deus. Ele conduz a nossa história. Temos que nos guardar sim, temos que tomar cuidado sim, mas o último ponto da nossa história, quem coloca é Deus. Quando eu peguei o Covid, pessoas pegou, e eu peguei ainda com pneumonia junto. Eu não me desesperei em momento algum. Fiz o isolamento dos dias que eram necessários. Fiquei com uma parte do pulmão comprometido, mas eu sabia que eu tinha promessa. Outra vez a pastora, que pegou junto comigo, falou: olha, estou já com 25 do pulmão comprometido, e chorosa. Eu peguei o meu exame e falei: eu também, oh glória, nós dois, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Ela falou: você não tem jeito. Eu estou pronto para a morte e para a vida. Mas as promessas que Deus me fez é de vida. E eu sei que ainda tem uma missão a cumprir. Aleluia. Contudo, o Senhor assegura os crentes de Esmirna que a tribulação não seria demorada. Seria de 10 dias. Alguns expositores até usam esse 10 dias como uma figura de linguagem para ilustrar as 10 grandes perseguições que a igreja passa até Constantino. Tem sentido. Mas possivelmente, como eu sou literalista, 10 dias aqui é uma expressão muitas vezes usada na Bíblia para dizer: é um espaço de tempo curto, vocês vão ser perseguidos. Mas eles foram perseguidos. E foi feio, irmãos. Ser fiel até a morte, diz a parte D do versículo 10. E dar-te-ei a coroa da vida. O mais importante aqui era a fidelidade dos crentes de Esmirna. Permanecer leal a Jesus contra a ameaça do governo romano. Não sei o que vai acontecer com o nosso país. Não sei quantas leis virão para tentar impedir nosso culto, restringir a nossa liberdade de expressão. Sabemos que os dias são difíceis. Sabemos que as promessas para os últimos dias são dias difíceis. O apóstolo Paulo diz que nos últimos dias os homens não suportarão a sã doutrina, como comichão nos ouvidos, eles vão rejeitar a verdade. E aqueles que pregam a verdade serão perseguidos dentro da própria igreja. Mas será que nós, como os crentes de Esmirna, estamos preparados para sermos fiéis até a morte? Eles pagaram um preço muito grande. O inimigo matará o corpo, querido. Porém, os santos não precisam temer a segunda morte. Segunda morte é o inferno. Os que nascem 2 vezes morrerão apenas uma vez. Que nós nascemos biologicamente
E temos um novo nascimento, como Jesus disse para Nicodemos no Evangelho de João, capítulo 3. Os que nascem duas vezes morrerão apenas uma vez. Aleluia! Mas aqueles que nascem apenas uma vez, estes morrerão duas vezes. A segunda morte, que transcende a morte física, é a condenação eterna. Esta segunda morte é o lago de fogo, é o inferno. Em uma só catatumba em Roma, foram encontrados os remanescentes ósseos de 174 mil cristãos, calculadamente. O primeiro século foi um século de muitas perseguições. E uma só catatumba em Roma, 174 mil cristãos, ossos de cristãos foram encontrados. Imagine como foi esta época. Como era difícil servir a Deus nesta época. Irmãos, não se engane. Porque hoje temos liberdade de culto. Mas amanhã podemos não ter mais. Temos que nos preparar. O versículo 10, a parte D do versículo diz: ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Aleluia. A coroa da vida era dada aos vencedores de jogos anuais que tinha em Roma. Esmirna era uma participante de grande expressão destes jogos anuais. Então, para os crentes de Esmirna, esta palavra tinha um significado muito forte. Ao passo que eles sabiam muito bem a importância de um vencedor. Jesus vem e fala: eu vou dar para vocês, não uma coroa corruptível. Eu darei para vocês a coroa da vida. Quando nós servimos a Jesus, eles podem nos perseguir, podem nos humilhar, podem até nos matar, mas nunca tirarão o Espírito Santo de dentro de nós. O Senhor reitera a promessa, quando através de Tiago, seu irmão, ele fala no capítulo 1, verso 12: bem-aventurado o varão que sofre a tentação, porque quando for provado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Você que está ouvindo, meu irmão, esta mensagem, te preocupa não com a perseguição. Não fique sem dormir não, pela expectativa das coisas que podem acontecer. Confia em Deus. Quem trabalha comigo sabe e conhece o meu ânimo. As coisas podem estar muito difíceis, mas eu confio naquele que fez os céus e a terra. Que as palavras de Jó tenham sentido para nós essa noite. Eu sei que o meu Redentor vive e ele há de se manifestar. Aleluia. Uma vez que creram nele, eles eram vencedores. Uma vez que cremos nele, nós somos vencedores. Vitoriosos na corrida da fé como vencedores. Não precisam temer coisa alguma. Então, irmãos, os crentes de Esmirna viviam um momento terrível, mas eles nos ensinam a servir a Deus. Mesmo aqui, martirizados, seriam levados à glória, usando a sua coroa da vida. Aleluia! Me lembro agora do Salmo 24. Escreveu quando Davi volta da guerra.
mas é um salmo messiânico, que ilustra muito bem a entrada triunfal dos santos na glória. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, e entrará o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? Alguém pergunta. Ele é o poderoso na batalha, firme e forte na guerra. Jesus Cristo ressurreto, Ele é o Rei da Glória. E Ele está aqui esta noite, abençoando a sua igreja, visitando hospitais, visitando casas, visitando corações, animando o abatido, levantando o caído. Ele está aqui esta noite para mudar histórias, aleluia! Para aqueles que estão desanimados nesta pandemia e pensando em parar, o escritor aos Hebreus tem uma mensagem para você. No capítulo 12, do verso 1 ao 3, o escritor aos Hebreus diz: portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo, pela alegria que estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do Todo-Poderoso. Aleluia! O verso 3 fecha dizendo assim: considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais, desfalecendo em vosso ânimo. Precisamos olhar para Cristo, copiamos Ele, vivemos para Ele, respiramos, nos movemos nele. É por isso, queridos, que o cristão consagrado, ele sempre vai pagar o preço. O cristão comprado, que recebeu um novo coração, que nasceu de novo, sempre vai pagar o preço. Esses não desistem. Os que estão desistindo na pandemia, os que estão voltando atrás, é porque ainda não conheceram a Jesus. À medida que as pressões do fim dos tempos aumentarem, as perseguições também se multiplicarão. De modo que o povo de Deus precisa estar preparado. A pergunta que eu deixo para você esta noite: você está pronto? Se alguma perseguição vier em nosso país, precisamos pensar nisso. O mundo pode dizer que somos apenas pobres cristãos, mas aos olhos de Deus somos ricos. Aos olhos de Deus somos os seus filhos amados, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. O versículo 11 fecha esse texto com muita maestria. Prepara, Alex. Quem tem ouvidos, ouça. Aleluia. Ora, por mais ou menos 7 vezes, aleluia, nada menos que 7 vezes no Evangelho e outros 8 vezes no Apocalipse, a gente encontra essa expressão. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Aleluia. Ao que vencer, não receberá o dano da segunda morte. Podem nos pressionar, podem nos perseguir, podem tentar fechar ou fechar igrejas, não importa. Nós nunca deixaremos de servir a Deus. A igreja nunca deixará de existir. Ela está sustentada no próprio Cristo. Quando ele disse para Pedro: sobre esta pedra
eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Quem entrar em colisão com Jesus, ele tem misericórdia, é longânimo, é tardio ira-se. Mas quando chega o momento, estas pessoas serão retiradas, conforme a proposta de Deus. Aleluia. Ao concluir esta carta, o Espírito relembra a todas as igrejas de que há alguma coisa pior do que a segunda morte, do que a primeira morte. Não, irmãos. Ou há alguma coisa pior do que a morte? Tem sim. A segunda morte. Não tenha medo daqueles que te ameaçam. Ameaçam te matar. Aleluia. A segunda morte é a separação final do homem com Deus. Esta morte implica numa eterna separação do plano de Deus, das promessas de Deus, do amor de Deus, da misericórdia e da graça de Deus. Você que está me ouvindo, que pode até ter desviado, que pode até ter olhado para as coisas e abandonado a fé. Não tenha medo, querido, da luta que você passa, ou que vai passar, ou que passou. Não tenha medo. Porque pior do que isso é a segunda morte. É ser cortado de Deus. A fé ou a confiança em Deus não mais existirão para aqueles que morrerem sem Ele. A salvação será impossível para aqueles que morreram sem Deus. Aleluia. Ninguém tem condições de mudar mais o futuro. Porque aonde estão aqueles que morreram sem Deus, não há mais possibilidade de mudança alguma. A comunhão nunca mais será estabelecida, para sempre perdida. Morrer sem Deus é isso. Por isso que a palavra de Deus nos chama a atenção, para não temermos aqueles que podem matar o corpo. A igreja do Senhor Jesus na terra e aqui no Brasil precisa acordar para isso. Nós não tememos exército nenhum, lei nenhuma, perseguição nenhuma. Nós não tememos, porque o lugar para onde vamos é vida. Aleluia. Por outro lado, os vitoriosos receberão galardão, vida eterna, alegria, gozo. Por isso que o apóstolo Paulo diz a escrever aos Coríntios: aquilo que os olhos não viram, aquilo que os ouvidos não ouviram, que não desceu ao coração do homem, é o que Deus tem reservado para o seu povo. Aleluia. A implicação contida aqui neste versículo é que se alguém não for vitorioso, sofrerá a segunda morte. Essa separação final de Deus. Em Mateus, no capítulo 25 e no verso 41, Jesus diz que o lago de fogo, a morte eterna, o estado eterno não foi feito para o homem. Foi feito para Satanás, o diabo e seus anjos. O homem vai para lá porque rejeita o plano de Deus. Você que está me ouvindo agora, você que recusou Jesus até esse estado, até esse momento, aonde você estiver, meu querido irmão, você pode entregar a vida para Ele agora. Aonde você estiver, você pode confessar o nome dEle agora. Porque morrer sem Deus é morte eterna. E quando vier a segunda morte, lá haverá choro de ranger os dentes. Mas aqueles que aceitam Jesus como único e suficiente Salvador, esses receberão a vida eterna. A nova Jerusalém, que já está preparada.
descerá do céu, ataviada como uma esposa que está preparada para o seu marido. É lá que nós vamos viver com Ele eternamente. No capítulo 21 e no verso 5 do livro do Apocalipse, o próprio Deus sela estas palavras, quando Ele diz: escreve, João, estas coisas, porque são fiéis e verdadeiras. Nós estamos aqui esta noite, clamando a Deus por tua vida, pregando e orando, intercedendo, para que esta mensagem possa fortalecer você, meu querido irmão, que pode estar passando um momento difícil. Anima-te, tem bom ânimo, porque o Senhor te fará herdar todas estas coisas, aleluia. O Senhor é bom, e a sua misericórdia dura para sempre. Ao anjo da igreja de Esmirna escreve: isto diz o primeiro e o último, que foi morto e está vivo. Eu conheço as tuas obras e tribulação e pobreza, mas tu és rico. E a blasfêmia dos que dizem judeus e não são, mas são a sinagoga de Satanás. Nada temas das coisas que hás de padecer. Isso pode ser uma profecia para a vida de muitos aqui. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados, e tereis uma tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, não receberá o dano da segunda morte. Eu quero orar por você. Onde você está nesse momento? Dobre seus joelhos, se possível. Se não, feche seus olhos, baixe sua cabeça como sinal de gratidão e temor a Deus. E ore nesse momento, entregando a sua vida ao Senhor. Se porventura você é um crente, está fraco na fé, você desanimou com toda essa situação, ore a Deus comigo agora também, para que o Senhor te anime. Porque assim como Policarpo, com 90 anos de idade, o anjo desta igreja recebe uma mensagem como esta, aleluia, e não volta atrás, mesmo por ameaça de ser queimado vivo. Deus que testificou, que fortaleceu a vida de Policarpo, também fortalecerá a tua vida, meu irmão. Senhor, eu te louvo. Eu oro por cada crente desta igreja, por aqueles que estão me ouvindo agora, por aqueles os quais a mensagem vai chegar. Eu oro para que o Senhor, ó Deus, assim como os crentes da igreja de Esmirna, que perseveraram até a morte, não desistindo, permaneceram firmes e receberam a coroa da vida. Eu oro, Senhor, para que os teus filhos venham vencer todas as tentações e receba a coroa da vida. Receba do Senhor esta noite a paz que excede todo entendimento. Receba a cura. Receba em nome do Senhor a restauração do teu casamento, do teu ministério. Você que desviou-se, volta para o Senhor, meu querido irmão. Cuidado com os dias, porque são maus. Você não sabe o dia de amanhã. Volta para Jesus enquanto há tempo, porque o Senhor tem bênção para você. Ao que vencer, herdarão todas essas coisas. Ele será o nosso Deus e nós seremos os seus filhos. Por isso nós louvamos ao Senhor, pastor Alex. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Essa canção que o Senhor nos deu, pastor, estava escrevendo em Apocalipse 20. Estou adiantando aqui já, viu? Deus limpará dos teus olhos todas as lágrimas. Não haverá mais morte nem dor. Um novo hino ao meu Senhor
eu vou louvar. Preciso prosseguir, não vou parar, pois nessa batalha eu posso me ferir. Recebe, irmão. Não importa o que aconteça, eu não vou desistir. Nunca parar, aleluia. Pode o inferno inteiro contra mim se levantar, o meu Deus está comigo, eu não vou parar. A quem vencer herdará todas as coisas, e eu serei o seu Deus. A quem vencer herdará todas as coisas, e ele será o meu filho, o meu filho. Deus limpará dos teus olhos todas as lágrimas, não haverá mais morte nem dor. Um novo hino ao meu Senhor eu vou louvar. Eu preciso prosseguir, não vou parar, pois nessa batalha eu posso me ferir. Meu Deus, não importa o que aconteça, eu não vou desistir. E pode o inferno inteiro contra mim se levantar, meu Deus está comigo, eu não vou parar. A quem vencer, a quem vencer herdará todas as coisas, e eu serei o seu Deus. A quem vencer herdará todas as coisas, e ele será o meu filho. Deus limpará dos teus olhos todas as lágrimas. Deus limpará toda a tua lágrima, viu? Apocalipse capítulo 21, verso 5. E o que estava sentado sobre o trono disse: escreve, João, porque essas coisas são fiéis e verdadeiras. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. É o nosso Senhor Jesus Cristo, é o princípio de todas as coisas, é todas as coisas e é o final delas. Que Deus te abençoe, meu querido irmão. Volta para Jesus enquanto há tempo. E aqueles que estão na igreja, anima. Tempos passam, tempos difíceis passam, mas a igreja permanece no Senhor, plantada para sempre. Aleluia. Você que está em casa, Deus te abençoe. Obrigado por nos acompanhar, viu? Aleluia. Domingo teremos o nosso culto aqui, a nossa live, aleluia, ao vivo, trazendo mais uma mensagem para a sua vida. E semana que vem, quarta-feira, às 8 da noite, às 20 horas, mais uma carta do livro do Apocalipse para todos nós. Durante a semana estamos aqui trabalhando nos bastidores, ajudando, ensinando, pregando, aleluia, fazendo a obra social, orando por pessoas, como a igreja sempre trabalhou nos bastidores. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Faz assim comigo, que o amor de Deus, nosso Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e a comunhão e a consolação do Espírito Santo sejam com todos, hoje e sempre. O povo de Deus diga amém. Deus abençoe. A quem vencer herdará todas as coisas, e eu serei o seu Deus. A quem vencer herdará todas as coisas, e ele será o meu filho. Deus limpará dos teus olhos todas as lágrimas.